Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós chamamos Jesus. Jesus, Salvador, justiça de Deus, que na cruz resgatou, nova vida deu, salva o pecador. Jesus, meu libertador. Nome precioso, nome poderoso, diante do seu trono está.
Jesus, meu libertador. Hoje eu quero ter um tempo de conversa com você, você que está aqui conosco, você que nos assiste nesta hora pela internet, nos ouve pelo rádio, você que está nos assistindo, se você conhece alguém que porventura não está vendo essa live, esse culto neste momento, manda o link para ele, manda por WhatsApp, manda por e-mail, manda por sinal de fumaça, enfim, divulgue e leve a palavra às pessoas que você conhece, para que elas tenham a oportunidade de ter acesso à mesma coisa que você está tendo nessa hora. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, e algumas vezes já eu falei sobre uma história que a Bíblia nos ensina, onde Deus ele vem conversar com Adão, vem conversar com Eva no jardim, e ele percebe que eles não estão no mesmo lugar. E aí Deus dá uma olhada assim e fala: mas cadê Adão? Onde está ele? Onde está ela? E aí ele começa, porque Adão ouviu os passos de Deus no jardim, se esconde, e aí Deus começa assim: e aí Adão, onde está você? Adão, onde você está? Passa um tempo, Deus sendo Deus, ele sabia onde Adão estava, mas ele queria que Adão dissesse, onde você está, menino? E aí Adão, depois de um tempo, responde assim: Senhor, eu ouvi seus passos e tive medo. Aí Deus olha para ele: mas que história é essa de você ter medo? Você não conhece isso? Como assim você tem medo? E isso tudo aconteceu porque teve um momento antes, em que a serpente, representação ali de Satanás, chega até a mulher, faz uma pergunta dizendo assim: é verdade que o Senhor falou que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? E ela diz: não, na realidade não é bem assim. Não é que eu não posso comer de nenhum fruto do jardim, eu não posso comer de tal fruto, de tal árvore. Só que no momento que isso acontece, instaura ali, é instalado nela, instalado naquele momento uma dúvida, porque ele diz assim: mas sabe por que o Senhor não quer que você coma desse fruto? Porque se você fizer isso, você vai ser igual a Deus, e Ele não quer que você faça isso, Ele não quer que isso aconteça com você. Na realidade, de alguma forma, Ele quer te escravizar. E ali chegou a dúvida, e ali chegou a queda, e ali chegou a expulsão do jardim, e ali começou as multiplicações de dores no parto da mulher, começou a questão das ervas daninhas, começou a questão de ter que ter o suor para o trabalho, começou o pecado, começou a morte, por causa de uma dúvida. Foi isso que aconteceu. E o título dessa mensagem de hoje é: quem é este? Quem é este? Porque Deus naquele instante toma essa posição, porque existia uma orientação, foi quebrada essa orientação, Ele pediu para que, vamos dizer assim, eles saíssem de lá, vamos dizer que Ele tenha pedido, na verdade Ele os expulsou de lá. E aí começa uma história, e começa uma situação, e eu quero falar sobre este, que é Jesus, o primeiro ponto dessa mensagem. Olha só o que diz esse texto para nós de Lucas. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um menino, um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O reino de Jesus não tem fim. E nesse dia começa esse plano de resgate de Deus para mim e para você. Porque Deus sendo Deus, Deus tendo nos criado imagem e semelhança dele, em hipótese alguma Ele nos deixaria no sofrimento, na escravidão e numa situação ruim. Por mais que muitas pessoas tentem dizer que Deus é um Deus castigador, Ele não faria isso. Afinal de contas, Ele te amou tanto e me amou tanto. E a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê
neste Filho que morreu, derramou o seu sangue, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer que Deus, Ele entrega seu Filho, Jesus, para ser crucificado no meu e no seu lugar, para restabelecermos esse relacionamento com Ele, esse amor de Deus para conosco. E é interessante, você conhece a história, provavelmente, tanto você aqui, você que nos assiste. Aqui foi a anunciação, aí Jesus vem e nasce na manjedoura, está lá Ele, no estábulo. Os reis magos entregam os presentes, tem estrela, tem festa, tem alegria. Jesus, o Filho de Deus, nasceu. E Ele começa a viver aqui na terra, assim como eu e você, por alguns anos, caminhando assim como eu e você. Aprende a profissão do pai dele, carpinteiro, hoje poderíamos dizer marceneiro, né? Construindo casas, construindo móveis, construindo mesas, construindo cadeiras, fazendo tudo muito legal, muito bem. E ele foi vivendo a vida que eu e você vivemos, caminhando normalmente. Nenhum milagre, nada extraordinário aconteceu, tudo normal, vida que seguia, fluxo normal. Chega um dia, o Espírito Santo vem até ele. E aí ele recebe poder. E aí as coisas começam a mudar. E aí as coisas se alteram. E aí Jesus começa a viver de uma outra maneira. E ele começa a causar, naquele ambiente, naqueles lugares onde ele andava, um grande alvoroço. Ele começa a preocupar muitas pessoas, ele começa a trazer muito agito. Olha só o que nos diz esse texto. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homens, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Percebe uma coisa, as pessoas olham para aquele momento e não acreditam no posicionamento de Jesus. As pessoas olham para aquilo e dizem assim: como pode alguém perdoar pecados? É só Deus que pode fazer isso. Como pode alguém ter essa postura? Como pode alguém ter uma atitude dessa? Quem é esse cara? Quem é esse camarada? Só que é interessante que nós temos um homem numa maca, nós temos um homem escravo, nós temos um homem que não pode andar, nós temos um homem que não pode trabalhar, nós temos um homem que está limitado, que os amigos dele levaram ele até lá porque não podia chegar lá. Eu imagino a engenharia, a estratégia quase que de guerra para conseguir colocar ele dentro daquele lugar, porque estava cheio de gente em volta. E as pessoas estavam preocupadas, não com ele levantar da maca, que logo em seguida ele levantou, estavam preocupadas porque não foi seguido o protocolo. Estavam preocupadas porque não foi seguido o esquema da religiosidade da coisa. A pessoa que se exploda, o que importa é o protocolo. Espera aí, Jesus ele não veio por coisas, Jesus ele não veio por veículos, por dinheiro, Jesus ele não veio por animaizinhos que custam 500 mil reais, Jesus ele não veio, ele veio para quem? Para quem que Jesus veio? Pessoas. Por que ele veio para pessoas? Porque nós somos a imagem e semelhança do Pai, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele veio para que eu e você pudéssemos ser resgatados por Ele. A única atitude de Jesus foi sempre focar em pessoas. Não existiam processos, não existiam questões religiosas, não existiam nada que fosse colocado a não ser pessoas. Abrindo um parênteses aqui, eu não comentei isso de manhã. Qual é o nosso foco se nós estamos com Cristo Jesus? Pessoas também. A nossa vida deve ser olhar para o outro. Porque Jesus sempre olhou pelo outro. Olha esse outro texto, o que nos diz. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus
foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? De novo, as pessoas olham para ele e dizem assim: quem é este? Jesus está nesse jantar, mais uma oportunidade de ensinar, mais uma oportunidade de falar daquilo que Deus vinha revelando a ele. Ele, nesse sentar à mesa, a mesa era baixinha, ele tinha que se reclinar sobre essa mesa. Quando ele fazia isso, os pés ficavam virados para fora, no sentido contrário da comida. Ficavam lá para trás. Era costume da época, se a pessoa não havia sido convidada no jantar, ela poderia até participar, ficava encostada nas paredes, sentada nos cantos, em volta das paredes, e ali ela só ouvia o que estava acontecendo naquele jantar. Ela, em hipótese alguma, poderia interromper aquele momento. E se fosse mulher, então, sem chance alguma disso acontecer. Um homem não poderia, mulher muito menos. E essa mulher, como o texto diz, ela vai se rastejando até Jesus, faz o que fez, interrompe e pior, ele para o que estava conversando com todo mundo e dá atenção para ela. Isso é um absurdo. De novo, eu imagino dentro daqueles homens dando cabalhota, os caras revoltadíssimos. O que está acontecendo? Isso não pode, isso não. Quem é esse maluco? De novo, olhando, rotulando, dizendo que aquela pessoa não podia, e ele para de fazer o que está fazendo para falar com essa pessoa. Quem é esse cara? Isso não pode acontecer. As autoridades entram em desespero quando isso acontece. As autoridades entram em desespero. As pessoas que têm essa questão religiosa, vamos assim dizer, que tem a questão do processo. E olha, que negócio de processo, eu vou contar uma coisa para vocês. Pensa num cara chato com coisa de processo, sou eu. Eu passei por 20 anos dentro de metodologia japonesa de trabalho. Meu Deus, procedimento, e tá, não sei o quê. Só que, aí muitas vezes, eu por diversas vezes coloquei primeiro o processo na frente e deixando pessoas de lado. Mas nós não cuidamos de processos no reino de Deus, nós cuidamos de pessoas. Os processos são extremamente importantes, mas as pessoas vêm antes dos processos, vêm antes dos padrões, as pessoas. E Jesus é especialista em quebrar esses padrões. Ele quebrou vários protocolos e diversas formas, como se dizendo para você e para mim: não fique preso, é o meu poder que flui, e pronto. Porque um cego ele curou de um jeito, o outro ele cospe no chão, faz lama, o outro ele só diz vai lá e faz assim, o outro só diz você está curado. Não teve padrão. E se nós conseguíssemos ver todos os milagres que Jesus fez, não estão todos relacionados na Bíblia, tem em torno de 35 só que são citados lá. Se nós formos, provavelmente um foi diferente do outro, para dizer assim, não existe padrão, é simplesmente o meu poder. E ponto. É nisso que nós precisamos nos focar. E veja como as autoridades são realmente impactadas com isso. Olha o que diz esse outro texto. Herodes o tetrarca ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos.
Outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este, de novo, de quem eu ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Saiba de uma coisa: se eu e você soubermos quem nós somos em Cristo Jesus, ouve bem isso, se eu e você soubermos quem nós somos em Cristo Jesus, até as autoridades ficarão impactadas por aquilo que eu e você estaremos fazendo. Os reis são impactados. Sabe por que os reis são impactados? Porque Jesus é o Rei dos reis e é o Senhor dos senhores, e Ele está na minha vida e está na sua vida. Se é assim, nós também o somos. Se é assim, as pessoas serão impactadas por aquilo que eu e você estamos fazendo, porque Jesus está em mim, Jesus está em você. E a Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus. Não tem jeito, independente do tamanho do cargo, independente da importância aqui na terra, essa pessoa vai se dobrar diante de Cristo Jesus. Se não se dobrar, o caminho dele, infelizmente, não é muito bom. Jesus, o poder de Cristo Jesus sendo mostrado e as pessoas sendo impactadas. Próximo texto. Naquele dia ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só, os próprios discípulos de Jesus estavam com ele no barco. E a impressão que eu tenho nesse texto é que eles não sabiam quem era Jesus de verdade, não é? Porque como assim? Você está andando com o camarada, você sabe o que ele tem feito, e aí você pergunta: quem é esse? O que é um vento? Um marzinho agitado para Jesus. Só que aqueles homens, eu não sei se você teve a oportunidade já de remar contra a correnteza, ou estar num caiaque, num barco, alguma coisa, tentar nadar quando a maré está tipo voltando, está vazando. É difícil demais. Aqueles homens conheciam muito bem tempestades e tudo mais, e estavam sofrendo demais ali. O barco enchendo de água, o barco querendo afundar, o desespero vai chegando, e um camarada de 30 e tantos anos dormindo na popa do barco, como se nada tivesse acontecendo. Só que eles sabiam que ele era mais ou menos, porque se soubessem mesmo, não estariam preocupados, porque eu ia pensar assim, né? Óbvio, falando para você agora, se eu estivesse lá no momento, provavelmente eu era o cara que ia acordar ele, né? Vamos pensar assim, falando agora eu vou olhar, bom, se ele está dormindo, está tudo zerado, né? Ele não está preocupado, por que eu vou me preocupar? Ele é o cara, né? Aí eu te pergunto uma coisa: por que eu e você, muitas vezes, Jesus está no seu barco, sim ou não? Sim. Tá? Você crê nisso? Você que está nos assistindo, Jesus está no seu barco? Tá, beleza. E por que às vezes parece que a gente está afundando com o barco e entra em desespero? Cara, se Jesus está no barco, está deitado de boa, por que eu, talvez você não, vou falar de mim, por que eu entro em desespero? Né? Não é a situação bem similar? Mas aí parece que em alguns momentos, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós falamos e declaramos para o outro, quando pega a gente na curva, aí entra a nossa emoção no negócio, entra a nossa alma no negócio, e a gente esquece quem é em Cristo Jesus. E aí começa a gritar: mestre, 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 vou morrer.
Não te importa que eu me morra? Como é que eu vou fazer? É interessante isso, né? É interessante. E aí Jesus vai caminhando, e Jesus começa a se tornar um camarada conhecido. Se é uma época de hoje, com essa questão de redes sociais, faz sentido para você que Jesus ia ter um Instagram bem movimentado por causa dos milagres que ele tem realizado? O Facebook dele ia bombar. Ia ter um monte de gente querendo fazer publi com ele, porque ia ter muito seguidor. Né? Lá o pessoal, era um monte de gente que seguia ele atrás das coisas que ele fazia. Hoje, meu Deus, ia ser o cara com mais seguidores na face da terra, né? Fazendo publi, isso, aquilo e tal, correndo atrás daquilo que Jesus oferecia. Uns concordando, outros para descer a lenha, né? Jesus ia ser esse camarada, sim ou não? Ia ser muito conhecido, blogueiro de primeira, né? Ia, show, maravilha. Só que aí, olha o que esse texto nos fala. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Eu não sei se você já percebeu isso. Comigo aconteceu bastante, principalmente o dia que eu resolvi mudar algumas coisas na minha vida. Quando eu aceitei Jesus, isso aconteceu. Depois que eu mudei profissionalmente, isso também aconteceu, porque eu tive que tomar algumas decisões com relação a isso. E aí, as pessoas que são próximas de você te conhecem. Aquelas que estão mais próximas te conhecem mais do que as que estão longe, você concorda com isso? E aí essas pessoas, quando elas percebem que existe uma mudança, que está acontecendo alguma coisa diferente com você, comigo, já percebeu que elas começam a dizer assim: você não, para com isso, isso não vai dar certo. Isso não tem como. Essas pessoas conheciam Jesus dos velhos tempos, do carpinteiro, que estava lá com o pai, que jogava bets, que jogava bolinha de gude, que fez uma cadeira e de repente, por algum motivo, aquela cadeira quebrou, aí fez uma outra cadeira que ficou legal, enquanto ele estava aprendendo e tal. Era uma pessoa normal, e eles olham assim: como esse camarada aqui está fazendo tudo isso? Para com isso. Eu até contei de manhã, teve um dia que eu fui fazer um velório, me chamaram para fazer um velório de uma senhora, e aí estou eu lá fazendo o velório, e eu observei que no canto tinha um camarada olhando para mim assim, mais focadão assim, e aquele negócio começou a me incomodar. Eu tenho uma certa dificuldade com fisionomia, mas eu achava que eu conhecia, não sabia quem era, e o cara estava lá me olhando. E aí terminei e tal, o velório, estou saindo, ele me para, e ele fala assim: Silmar. Aí a voz eu reconheci, eu falei: fulano? Ele: sim. Ele: cara, você virou pastor? Não, fala sério, você está de brincadeira. Eu estou aqui, eu conheço a senhora que morreu, mas sério, eu perdi até o foco nela. Eu estou olhando para você: você virou pastor? Eu até estou indo na igreja, mas pastor? Não. Eu falei: pois é, cara, olha só, virei. Eu sou pastor. Não, você não cobrou, não está cobrando, só veio fazer um negócio tipo assim, contratado. Eu falei: não, eu sou pastor mesmo. Rapaz, não pode. Não, você não. Porque pensa num cara, nessa época que eu conhecia esse indivíduo, ele era mais velho. Eu tinha 19, 20 anos, eu era molecão, e ele já tinha para cima dos 30, né? Toda saída que a gente dava, ele estava comigo, eu estava com ele. E pensa num cara que sai, pensa num cara brigão, que arrumava briga todo, era eu. Pensa num camarada que começava a beber na sexta, terminava na segunda de manhã para ir trabalhar, era eu, e ele junto. E ele falou assim: você, para com isso. Jesus. E aí, muitas vezes você vai empreender em alguma coisa, o cara olha para você e diz assim: não, você não consegue, eu te conheço, você não é capaz disso. Traz uma dúvida. E aí você está fazendo alguma coisa: não, você não, para, nunca. Traz uma dúvida.
Já aconteceu isso com você? E o mais interessante são as pessoas que estão mais próximas de nós. E aí, por elas estarem próximas, muitas vezes elas nos paralisam por causa dos comentários que elas fazem conosco. E sério, eu não vejo maldade na pessoa. É o que ela enxerga. Só que a gente muda. E o segundo ponto é você. E quando eu falo você, tudo que eu falar aqui, eu me incluo nesse você. Poderia ser nós, mas você. E eu estou dentro disso. Olha o que diz esse texto para nós. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Você já ouviu isso aqui algumas vezes, mas o que de tão extraordinário aconteceu com esse homem chamado José, que quando os irmãos ouviram, não o reconheceram? E quando ele fala, eles continuam meio que não acreditando, e aí ele precisa dizer: pera, sou eu mesmo, chega mais perto aqui, sou eu. Aí, para reafirmar, lembra aquele camarada que vocês venderam? Então, isso eu tenho certeza que eles não esqueceram. Sou eu. Vocês me venderam. Algo tão extraordinário aconteceu com José, tão incrível, ele foi transformado que ao ponto das pessoas não reconhecerem ele. Os próprios irmãos não reconheceram José, de tão diferente que ele estava. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Eu e você, em Cristo, podemos mudar ao ponto de não sermos reconhecidos, sim ou não? Você realmente crê nisso? Nós podemos mesmo? Olha o que diz esse texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Falar de novo, é uma coisa nova que eu comprei, é novo, é uma coisa legal e tal. Mas quando nós estamos falando desse texto especificamente, no que diz respeito ao grego, nós temos duas conotações que nós podemos ter com relação a novo. E as duas palavras são neos e kainos. Neos fala sobre jovem, jovial, recém-formado, alguém que realmente é novo. Kainos é um pouco diferente. Kainos é alguém extraordinário. Kainos é alguém realmente novo. Kainos é alguém que ainda não havia sido feito. Ou seja, é algo que não existia. E nesse texto, o novo que está ali é kainá, é uma dissidência desse kainos, de uma nova criação. Isso quer dizer que quando eu falo de um homem, de uma mulher, quando ela se encontra com Jesus, e Jesus vem fazer parte dessa vida, quando Jesus veio fazer parte da minha vida, aquele Silmar que existia, bêbado, torto, quebrado, ferrado, vamos assim dizer, como a gente usa falar por aí, esse Silmar, no instante em que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, ele deixa de existir, e não é recriado um novo, é criado um novo, uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. E se porventura algumas pessoas fizeram essa oração hoje aqui, dizendo: Jesus, te aceito como meu Senhor e Salvador, saiba de uma coisa, no seu espírito está tudo modificado. Você vai olhar para você no espelho e vai ver a mesma latinha, a mesma fisionomia, mas você mudou em Cristo Jesus. Pronto. E talvez você começou a assistir essa live agora, não entendeu, não viu essa oração que nós fizemos. Eu vou te ajudar agora, e vou ajudar você aqui também, se porventura você tem dúvida. Eu quero convidar você a ficar de olhos fechados e repetir comigo algo. Você que me assiste pela internet, você que está ouvindo pelo rádio, eu peço para repetir isso comigo também, como se as palavras fossem suas. Digo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, e Te reconheço como meu único Senhor e meu Salvador. Amém. Pronto.
Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, aleluia, aplauda Ele. Acabou. É assim. Mas Silmar, isso é muito simples. Como assim? Só isso? Só isso. Deus é simples. Os complicados somos nós. Deus é simples. Óbvio que dizer que o sacrifício de Cristo é simples, não é isso. Mas é só aceitá-lo. É só isso. Ele não pede nada, nada, nada em troca. Simples assim. Olha o que diz esse próximo texto. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você aceitou Jesus, você declarou Jesus, eu declarei Jesus, todos nós fizemos isso aqui agora, nós cremos que estamos com Ele, nós cremos que somos iguais a Ele, mas presta atenção numa coisa: sem Jesus, nada que eu fizer, nada que você fizer, terá valor efetivo, porque sem Ele, nada nós conseguimos fazer. Ah, mas eu estou bem, eu tenho uma Ferrari na minha casa. Que bom que você tem uma Ferrari na minha casa e me deixa eu dar uma volta nela, porque eu estou doidinho para dirigir uma Ferrari. Mas, sabe de uma coisa que eu vi e percebi na minha vida e percebo na vida de muitas pessoas? Não importa a quantidade de dinheiro que você tem, não importa a quantidade de relacionamentos que você tem, não importa a quantidade de coisas que você tem ou deixa de ter, você pode ter muito e pode ter pouco. Sem Jesus não existe paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele traz a paz que excede a todo entendimento. Ele traz a paz no momento em que eu estou numa dificuldade. A paz dele me alcança de tal forma que, por mais que meu barco esteja afundando, eu sei que ele não vai afundar porque ele está nesse barco e a paz está comigo. Cristo está comigo. Eu tenho visto muitas pessoas milionárias, desesperadas, porque o dinheiro não consegue resolver as questões que elas estão passando. A paz que Jesus traz, o acreditar quem é Jesus. Eu tive a oportunidade, nessa semana, de fazer uma dedicação de um bebê, 2 meses. A perspectiva é que ele tenha de 2 meses a no máximo 1 ano de vida, mais 2 meses, ou seja, 4, mais um ano de vida. 97% dos bebês que têm a síndrome que ele tem, normalmente não nasceriam. E se nascem com diversas complicações. E esse bebê não tem nenhuma complicação. O pai não, depois eu fiquei sabendo, o pai não conhece Jesus como nós conhecemos. A mãe sim, o pai não. E aí, quando eu estava conversando com ele, na quarta-feira, eu perguntei: o que vocês veem? Pai, o que você vê? Ele segurando o bebezinho no colo, bem pequenininho, uma menina. Ele disse: eu vejo minha filha perfeita. E eu fui: uau, é isso. E ele não entende o que nós entendemos. E ele disse: eu vejo minha filha perfeita. Aquilo foi um soco no meu estômago, porque muitas vezes, nós tendo Jesus do jeito que nós temos, dentro do nosso barco, nós vemos uma situação, uma ventaniazinha, a gente não consegue ver que Jesus pode aquietar esse vento. E não vemos perfeição, a gente vê o problema e não vê a verdade, que é: nele eu sou perfeito, nele eu posso todas as coisas. Eu vejo o problema. Aquele pai, aquela mãe não veem o problema, eles veem ela perfeita. E muitas vezes eu e você não conseguimos.
Por quê? Olha o que esse texto nos diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esse texto fala sobre dúvida. E eu comecei essa mensagem falando sobre uma dúvida que foi plantada no coração do homem. E essa dúvida destruiu a vida dele. Esse pai que eu conversei não tem dúvida sobre o que Deus pode fazer na vida daquele bebê. E vamos fazer uma coisa aqui, faz de conta que eu estou com você, individualmente, sentado numa sala agora. Você que me assiste pela internet agora também. A gente está batendo um papo. Esse texto nos fala sobre mente dividida. Mente dividida, pensa assim: um corpo, duas cabeças. Enquanto uma quer levantar o braço, a outra quer levantar a perna. Não rola. Enquanto uma quer para a esquerda, a outra quer ir para a direita. Não vai. Enquanto uma pensa numa coisa, a outra pensa na outra. Não funciona. E essa divisão, esse dúbio pensamento, traz um desgaste, traz algo tão complexo que esgota. Ao ponto de a gente não acreditar mais nas coisas. E aí nós estamos vivendo um tempo diferente. Um tempo de pandemia, né, tão falado, onde muitas coisas estão acontecendo. Algumas pessoas estão morrendo, outras não. E aí começam alguns questionamentos. Não só disso, mas de outras coisas. Por que isso? Por que aquilo? E tal, e tal. Questionamentos. E a gente começa a se questionar, e aí a dúvida vem. Será que eu vou conseguir? Será que isso? Será que aquilo? E a dúvida. Isso vai destruindo a nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo. E tem uma coisa que eu descobri nesses dias, de uma maneira muito forte. Deus é Deus. Ponto. Jesus é Jesus. Ponto. Quando eu aceito a Cristo Jesus, eu sou nova criatura. Ponto. Esses dias nós ouvimos uma mensagem falando sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Silmar, mas eu perdi pessoas que eu amo. Eu também. Muitas pessoas perderam. Muitas estão perdendo. Muitas irão perder. Mas elas estão com Deus. Eu e você logo estaremos lá também. Poderia ter sido eu. Poderia ter sido você. E talvez a gente fique se perguntando todas essas coisas e a gente nunca consiga uma resposta. Pode ser que não. Mas enquanto a gente fica tentando essa resposta, a gente tira o foco de quem é Deus em nossas vidas. Enquanto a gente fica ouvindo o que os outros ficam dizendo sobre o que nós não podemos fazer, a gente tira o foco sobre o que a gente pode fazer. Então, se eu pudesse te dizer algo, deixe todas as falas que dizem a teu respeito de que você não consegue de lado. Deixe aquilo que dizem por causa dos velhos tempos a teu respeito de lado. Não deixa isso parar você. Siga em frente. Eu vou seguir em frente. Sabe por quê? Olha o que esse texto diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Se é tudo, inclusive na dificuldade. Isso quer dizer que eu teria alguns momentos de dificuldade, de tristeza, mas nele, quem me fortalece? Jesus me fortalece. Nele eu sou fortalecido.
Um ateu, um filósofo vai dizer assim: isso é um tipo de droga para você se enganar. Não. A verdade é, Jesus é aquele que me traz a paz. Ponto. A verdade que você vive não é verdade. A verdade que você tem é uma mentira que você acredita como verdade. A minha verdade é, Jesus é aquele que me traz a paz. Olha o outro texto. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Em todas as coisas, eu e você somos mais que vencedores. E aí, eu tenho as mentiras que são faladas para nós, por situações, por pessoas, por falas, por questões que acontecem, e eu me limito, por causa do que os outros falam. Às vezes eu me limito, não por causa do que os outros falam, eu me limito porque eu olho para os meus velhos tempos, para as minhas experiências, para as coisas que eu vivi, e eu dou mais valor a elas do que essa nova criatura que eu sou. A decisão de ficar com a mentira da velha pessoa, das velhas coisas, das coisas que falam que nós não conseguimos, é minha e sua. Ou a decisão de crer que em Cristo Jesus nós somos realmente uma nova criatura, que em Cristo Jesus realmente meu barco não vai afundar, que em Cristo Jesus eu vou ter a paz. Essa decisão também é minha, de mais ninguém. E a responsabilidade pela decisão tomada também é minha, não é de Deus, não é do meu esposo, não é da minha esposa, não é do meu filho, não é do meu amigo, não é da minha amiga, não é da minha filha. Ela é minha, individual. Muitas vezes nós não tomamos a decisão correta de crer que a verdade está aqui na palavra, eu vou me firmar nela que é a rocha e a minha casa não vai ruir, e eu decido ficar com aquilo que é palha, que vai com o vento, que se queima, e aí eu começo a responsabilizar os outros por isso. Desculpa, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, e não dá para responsabilizar ninguém depois que eu tomo essas decisões. Mas se eu tomo a decisão de entender quem eu sou em Cristo Jesus de verdade, por mais que a onda bata no barco até me deixar tonto, Jesus está comigo. Olha o que esse texto me diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Jesus diz isso para você, diz isso para mim. É assim. Ouça isso. Essa semana, se você aplicar esse texto e essa verdade de quem você é em Cristo Jesus, sabe essa pergunta que faziam para ele: quem é este que faz isso? Vão perguntar: quem é este? Para você. Quem é esta? Para você. Porque onde você vai entrar, onde você começar a caminhar, onde você for fazer alguma coisa, os demônios sairão correndo, porque você é Cristo Jesus naquele lugar. Tudo que você for fazer, as pessoas vão olhar assim: quem é esse? Quem é essa? De onde veio isso? E aí as pessoas que te conhecem vão dizer assim: mas como? Não pode, você não tem essa condição. Em Cristo eu tenho. Sabe, causar um reboliço, causar bagunça, as pessoas ficarão impressionadas, correrão atrás, vão tentar entender o que está acontecendo. Você nunca vendeu desse jeito, você nunca falou desse jeito, você nunca fez desse jeito, você nunca trabalhou desse jeito. O que é isso? E você vai dizer: eu sou o próprio Cristo aqui na terra, porque Ele vive em mim. Eu sou, porque eu tenho uma aliança com Cristo Jesus, e não tem algo que você venha dizer para mim,
que vai me trazer uma dúvida, me fazer pensar em dois lados, ficar como a onda do mar perdida. Não, eu sei quem eu sou e eu vou passar como um rolo compressor de Cristo Jesus por cima de todas as dificuldades, sabendo que nele eu sou mais que vencedor e nele tudo eu posso. E você vai avançar, e tudo aquilo que te travou até hoje não existe mais. É o poder de Cristo Jesus na sua vida. Aleluia! Permaneçam abençoados.